Olá, neste vídeo vamos falar sobre o negócio do social media. Este é o terceiro vídeo do curso de social media, onde nós abordamos no primeiro vídeo as empresas desta área. No segundo vídeo vimos a proteção de dados e cibersegurança. E agora aqui vamos falar um bocadinho sobre então esta área de negócio. Portanto, temos aqui quatro tópicos para analisar. O primeiro vai ser como elaborar um plano estratégico. Depois temos o ponto número 2, funções, profissões em social media. No ponto número 3, vamos ver o conteúdo para redes sociais. E no 4, vamos fazer então monitorização e gestão da reputação online. Pronto, temos aqui uma pequena só introdução, que é, estamos aqui a acompanhar basicamente a evolução da web e do marketing. Portanto, e num mundo cada vez mais digital e online, o social media, portanto, representa uma oportunidade de negócio, obviamente permitindo às organizações uma nova estratégia de marketing para chegar aos seus clientes. Com a evolução da web, desde a 1.0 até a 4.0, que é onde nós estamos atualmente, novas oportunidades de marketing foram aparecendo, permitindo que o social media então seja integrado com toda a parte de estratégia digital da empresa. Neste infográfico que vocês estão aqui a ver, temos basicamente aqui então as várias eras, portanto a era da informação, que é o Web.1, que foi quando nasceu basicamente a web. Temos a Web.2, a Web.3, a Web.4. Portanto, em cada uma destas décadas, portanto, destas eras, temos aqui então a era da informação, que é o Web.1, onde basicamente só existiam sites estáticos com pouca interação entre os utilizadores. O HTML era muito básico, o marketing eram banners e basicamente e-mail, portanto, uma coisa muito rudimentar. Na Web.2, surgiu basicamente no início deste século, já passámos aqui por uma era da comunicação, um conteúdo já é dinâmico, apesar de não haver uma grande interação do utilizador, mas pelo menos já podia haver alguma interação com comentários, por exemplo. Portanto, temos aqui o nascimento também das plataformas de redes sociais e alguma publicidade também a ser inserida nos blogs, etc., que foram começando a surgir. Depois aqui na Web 3, que já é a era do conhecimento, temos aqui já uma web semântica, portanto já aqui com muita interação entre utilizadores e os criadores de conteúdo. Há uma personalização também por inteligência artificial. O marketing digital já começa a aparecer, começa a ser automatizado. E depois temos aqui então a web 4.0, que é a web atual, já dominada pela inteligência artificial, integração, onde existe uma integração, portanto, inteligência artificial, por exemplo, na criação de sites, na criação de aplicações, etc. Há também uma maior conectividade da Internet of Things, portanto, com a domótica, por exemplo. Portanto, temos aqui já uma grande interação entre o utilizador e o criador de conteúdo. Também existe um marketing preditivo, personalizado, experiências hiper-personalizadas também. Portanto, já existe aqui uma evolução muito grande. Portanto, isto é só para vocês verem aqui a comparação, portanto, entre a web também, a parte de tecnologias e a parte do marketing também. Existem aqui dois links que eu depois deixo na descrição do vídeo. Um com um conteúdo mais técnico, aqui realizado pelo Jornal Internacional de Ciências e Computadores e Tecnologias de Informação. Portanto, é da Web 1 até à Web 4, onde vocês podem ver aqui com mais detalhe toda essa evolução. Portanto, é um documento muito mais técnico. E depois também tem, então, estávamos aqui a ver, um link também para novas oportunidades de marketing. Portanto, basicamente aqui da Rock Content, que é um site especializado também em conteúdos sobre marketing, marketing digital também, onde vocês podem ver aqui com mais detalhe então esta evolução do Web 1, Web 2, Web 3, Web 4, ok? Portanto, tem aqui mais informação mais detalhada que vocês depois podem ver. Depois, o que é que nós temos então a seguir? Temos aqui uma comparação. Portanto, vocês aqui podem ver a comparação entre redes sociais e social media, porque são dois termos muito parecidos e que muitas vezes as pessoas confundem. Há aqui algumas diferenças. Eu pus aqui alguns aspectos, nomeadamente o foco, a base, o objetivo, a natureza, a interação e o exemplo. Portanto, as redes sociais, a nível de foco, o foco está nas pessoas, enquanto, por exemplo, no social media já está no conteúdo, portanto, nos textos, nas fotos, nos vídeos, nos áudios, etc.
Em termos de base, existem umas conexões pessoais e de comunicação, enquanto no social media já é mais criação e partilha de conteúdos. O objetivo nas redes sociais é uma construção de relacionamentos, valor comum, enquanto na social media já é uma participação, engajamento, muito maior envolvência, interação entre as pessoas. Natureza nas redes sociais é baseada mais em redes de comunicação e interações, enquanto aqui é baseada na disseminação e consumo de mídia. A interação aqui nas redes sociais já é uma troca direta entre indivíduos. No social media, a interação é através de conteúdos publicados. E temos aqui alguns exemplos, por exemplo, o Facebook é uma rede de amigos, basicamente nós usamos o Facebook para falarmos com amigos, com familiares que são mais distantes, eventualmente, que não temos contacto tão próximo, eventualmente podemos ter próximo também, mas para aumentar essa interação. E social media, por exemplo, o YouTube, uma plataforma de partilha de vídeos. Okay? Portanto, estas são algumas nuances, são pequenas diferenças. Portanto, não são grandes diferenças, obviamente, porque os termos são muito parecidos, mas são pequenas diferenças entre redes sociais e social media. Depois temos aqui então um novo paradigma da comunicação, portanto, que é o seguinte: em redes sociais, o novo paradigma da comunicação é marcado por uma descentralização, ou seja, qualquer pessoa pode criar e partilhar conteúdos de uma forma global, obviamente. Não se esqueçam que hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel e o telemóvel é uma câmara de filmar, de fotografar, etc. E instantaneamente se pode partilhar esse conteúdo a nível global. Também a interatividade é constante, instantânea, portanto, uma interação em tempo real em grupo também. A comunicação mais visual, portanto, a parte de imagem, dos vídeos, transmissões ao vivo, etc. Por exemplo, os telemóveis cada vez mais têm capacidade a nível de câmaras, por exemplo, quer para fotografar, quer para gravar. A influência, por exemplo, os algoritmos moldam o alcance das mensagens, influenciando o que cada utilizador vê com base nas suas preferências e comportamentos online. Okay? Portanto, isto é muito importante também. Portanto, os algoritmos do YouTube, os algoritmos do Instagram, etc. Portanto, eles também vão sendo influenciados à medida que o utilizador vê um vídeo, vê uma determinada tendência, portanto, e depois, obviamente, que o algoritmo adapta-se a esse histórico de cada um dos utilizadores. Com a generalização e banalização do uso dos telemóveis, surgiu um novo conceito, Mobile Social Media. Portanto, o que é isto de Mobile Social Media? Portanto, os utilizadores acedem, criam, partilham conteúdos de qualquer lugar, a qualquer momento. Esta forma de social media é caracterizada pela mobilidade, obviamente o telemóvel anda sempre com as pessoas, portanto, interatividade, portanto, a possibilidade de comunicar com várias pessoas de uma forma rápida e instantaneamente. A instantaneidade é permitir, naquele momento, logo, fazer esse tipo de posts, de colocar vídeos, colocar fotografias, etc. Proporcionando então uma experiência mais rápida e personalizada. As plataformas como o Instagram, TikTok, Snapchat, por exemplo, são amplamente projetadas para um uso móvel, com funcionalidades que aproveitam então as câmaras, localização geográfica, notificações em tempo real, conectividade instantânea, etc. Portanto, o telemóvel, a internet, a qualidade das câmaras e dos vídeos permitem tudo, e as redes sociais, obviamente, permitem que realmente o utilizador seja o centro neste momento da mobilidade e da interatividade. O Solomon, o que é o Solomon? Então, um conceito que cria experiências mais personalizadas e contextuais e que apresenta a combinação então, destes três grandes tendências no marketing digital e nas redes sociais, denomina-se então Solomon, que deriva da social, local e mobile. Okay? Por exemplo, um exemplo prático de Solomon é a aplicação, por exemplo, o Uber Eats, é um exemplo prático. Portanto, é social. Os utilizadores podem partilhar as suas experiências, por exemplo, avaliações, recomendações de restaurantes nas redes sociais, diretamente pela aplicação, interagindo com amigos ou seguidores, etc. Local, porquê? Porque o Uber Eats, por exemplo, utiliza a localização do utilizador para mostrar restaurantes próximos e específicos, além de destacar as ofertas e as promoções de estabelecimentos que estão por perto, não é? Mais próximos, e em mobile, porque tudo é feito via telemóvel. Fazer um pedido, acompanhar o estado de entrega em tempo real, receber notificações sobre, por exemplo, o tempo de chegada e avaliar, por exemplo, tudo integrado no seu dispositivo móvel. Portanto, a parte do telemóvel, neste momento, então, estas iniciais é muito importante. Portanto, Solomon de social, local e mobile. Número 1, vamos como elaborar um plano estratégico. Portanto, criar um plano estratégico para as redes sociais é essencial para estabelecer objetivos claros, definir o público-alvo, escolher as plataformas corretas, otimizar o conteúdo de maneira eficiente.
Ao definir estas metas claras, então nós maximizamos os resultados, impulsionamos o negócio, não é? Portanto, e de acordo com a dimensão da empresa, obviamente, vamos definir o orçamento, os objetivos e, obviamente, existem então alguns passos a seguir para criarmos este negócio, este plano estratégico. Portanto, a primeira coisa a fazer é definir então os objetivos, o que se quer alcançar. Nesse caso, temos aqui estas chamadas metas SMART. Portanto, a SMART são as iniciais de specific, portanto, específicas, measurable, são mensuráveis, achievable, ou seja, são atingíveis, relevant, são relevantes, e T de time bound, ou seja, definir o prazo. Ok? Portanto, dentro de cada uma destas metas, portanto, temos, por exemplo, as específicas, temos quem, o quê, porquê, quando e o onde. Mensuráveis, quanto custa, como é que vamos medir, quanto tempo é que vai demorar a atingir. As atingíveis, o que é que queremos alcançar em números de forma viável, relevantes, ou seja, quais são os objetivos relevantes para a empresa, ok? E depois definirmos um prazo, ou seja, em quanto tempo é que vamos fazer isto. Tá bem? É muito importante, portanto, estas metas SMART. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, aumentar a visibilidade da marca, gerar leads, aumentar o engajamento, a envolvência, a interação entre os utilizadores, melhorar o atendimento ao cliente, vender diretamente via redes sociais. Portanto, temos aqui alguns exemplos, então. E para cada um destes exemplos temos que, então, definir aqui estas metas aqui de acordo com os nossos objetivos. Temos também, então, o segundo passo, conhecer o nosso público. O que é isso, conhecer o nosso público? É definir quem são as pessoas a alcançar, o nosso público-alvo, se é um nicho de mercado, se é um público em geral, etc. Portanto, qual é que vai ser o público-alvo? Criar as personas, portanto, que são os perfis detalhados de clientes ideais, considerando a nossa idade, a idade do cliente, portanto, essa persona, o género, a localização, os interesses, comportamentos, necessidades, etc. E depois, obviamente, utilizar algumas ferramentas como o Google Analytics, Insights, as próprias redes sociais, para entender melhor então o comportamento do público. Depois, ponto número 3, vamos escolher as plataformas, portanto, conhecer onde é que o público está, portanto, porque nem todas as plataformas sociais são adequadas para todas as marcas, já vimos isso no ponto número 1. Por isso, então, é preciso saber onde é que o público-alvo passa mais tempo. Por exemplo, se é no Instagram, é uma coisa mais visual, ideal para marcas de moda, beleza, lifestyle, e-commerce. Facebook, por exemplo, público mais adulto, mais diversificado, é bom para anúncios pagos, para comunidades. LinkedIn para empresas business to business, portanto, networking professional. TikTok, para conteúdo mais criativo, voltado para o público mais jovem. O X, portanto, ótimo para comunicação rápida e atualizações em tempo real. YouTube, por exemplo, é ideal para conteúdo em vídeo de longa duração. Portanto, e o Pinterest, por fim, focado em inspirações visuais, moda, design, ok? E do it yourself, que é o DIY. DIY, do it yourself. Portanto, isto são várias redes sociais, portanto, nós temos que, de acordo com a nossa persona, portanto, o nosso público-alvo, temos que ver o que é que vamos utilizar, que rede social é que vamos utilizar para atingir, então, o nosso objetivo. Depois temos, então, a criação do conteúdo, por exemplo, desenvolver uma estratégia de calendário editorial com base nos interesses do público e nos objetivos do negócio, tipo e formatos de conteúdo, adaptar os diferentes tipos e formatos de texto, imagens e vídeo, portanto, as stories, os reels, os vídeos curtos, infográficos, posts educativos, lives, carrosséis, memes, artigos, portanto, existem várias coisas que podemos fazer, de acordo com os nossos perfis. Temos que manter uma identidade visual, portanto, consistente com a marca, as cores, as fontes, os logos, etc. Portanto, tem aqui um link que também deixei eu vou deixar na descrição, portanto, que são as medidas das várias redes sociais. Portanto, existe aqui um post em que vocês aqui nesta plataforma, que é o Reporteiro, eu depois tenho um link também na descrição, se vocês quiserem ver, portanto é uma ferramenta muito boa, é um site que é uma ferramenta, eles têm aqui um site, portanto com várias informações, então aqui vocês podem consultar que tamanhos é que vocês devem fazer de acordo com as redes sociais, ok? Portanto, cada rede social, por exemplo, o Instagram tem determinados tamanhos, de acordo com o que nós queremos, por exemplo, foto de perfil, as imagens horizontais, as verticais, as stories, etc. O Twitter, ok? Portanto, Facebook, LinkedIn, portanto, tem aqui todas as imagens para vocês, os YouTube, para vocês poderem depois fazer de acordo com a rede social em causa. Ok? Depois daqui, no ponto número 5, planeamento de posts. Definir a frequência dos posts, por exemplo. Ok? Por exemplo, o Instagram
3 a 5 vezes por semana. Stories pode ser diariamente, o Twitter 5 a 5, o Twitter, que é o X agora, 5 a 10 vezes por dia, o LinkedIn 2 a 3 vezes por semana. Portanto, existem ferramentas de agendamento de posts, tais como o Buffer, HotSuite, a própria Meta Business Suite, por exemplo. Portanto, eu pus aqui o link e também estará na descrição. Vocês podem depois ver aqui as várias ferramentas que existem. Portanto, é uma questão agora também de vocês poderem explorar um bocadinho estas ferramentas que existem para, digamos, otimizarem, portanto, o vosso tempo. Ok? Depois, então, ponto número 6, a interação e engajamento. Portanto, o engajamento é a envolvência das pessoas, em que visa aumentar então o envolvimento com o público, responder a comentários, mensagens, é importante, criar perguntas, questionários e caixas de sugestões para aumentar o envolvimento, utilizar influenciadores, se for o caso, ou micro-influenciadores relevantes para aumentar o alcance da marca. Portanto, é muito importante também esta parte da interação e do engajamento com o nosso público. Ok? Quando pensamos em obter ou melhorar o engajamento, algo que pode ser bastante útil é o conceito de pirâmide de engajamento, proposto por Joss Bernoff e Charlie Lee. Charlie Lee é o fenómenos sociais nos negócios, vencem o mundo transformado pelas redes sociais. Portanto, isto aqui vocês depois podem consultar. Eu vou deixar também o link, em que nós temos aqui o que é? Temos aqui basicamente, então, os watchers, que são os observadores, apenas observam, olham tudo, mas não postam. O sharing, que são os seguidores, portanto, partilham informações, dificilmente produzem conteúdo próprio. Os comentadores, que avaliam e fazem comentários e críticas com perfil colaborativo. Os produtores, portanto, criam, produzem conteúdo em texto, vídeo e áudio. Os curadores, que são os extremamente engajados, gerindo comunidades e fóruns, são o topo da pirâmide. Ok? Portanto, vocês têm aqui até a pirâmide, portanto, e a base da pirâmide são aquilo que eu falei, são os observadores, que somos a maior parte de nós, se calhar, observadores, seguidores, ok? E depois, à medida que vamos afunilando, portanto, temos então os curadores, que são aqueles extremamente envolvidos, ok? Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, os editores da Wikis, os moderadores de fóruns, etc. Ok? Portanto, para cada tipo ou nível de engajamento, podemos traçar estratégias e conteúdos adequados para obter e ampliar engajamento em perfis de redes sociais. Ok? Ponto número 7. Uso de anúncios pagos. Planear campanhas pagas para algumas redes sociais como o Facebook, Instagram, LinkedIn. Possuem ferramentas robustas de segmentação para conteúdos baseados em alguns fatores, nomeadamente público-alvo, demográfico, segmentação por interesse, o retargeting, ou seja, impactar quem já visitou o site ou engajou com a marca. Ok? Portanto, aqui uma nota que é devemos definir um orçamento para alguns testes, otimizando conforme os resultados. Ok? Então podemos, obviamente, fazer isso. Depois, temos que ver aqui só uma noção do tráfego orgânico e tráfego pago, que são duas formas distintas de atrair visitantes para um site, com diferenças claras, obviamente, em termos de custos, estratégias, resultados. Ambos desempenham papéis importantes nas estratégias de marketing digital e podem ser usados de forma complementar. O tráfego orgânico é aquele tráfego, portanto, que chega de forma natural, sem pagar diretamente por cliques ou visitas. Ocorre quando as pessoas encontram a página nos resultados dos motores de busca, como o Google, ou através de partilhas de redes sociais. Por exemplo, quando aquelas pessoas criam um vídeo e vocês vão àqueles vídeos ver, por exemplo, imaginem que vocês vão ver aqui, vão pesquisar um vídeo sobre social media e encontram um determinado vídeo, por exemplo, este ou outro, portanto, é o chamado tráfego orgânico, portanto, não existe nenhum custo para isso, para a pessoa que cria esse vídeo, o único custo que tem, obviamente, é o tempo, não é? Portanto, o tempo que perde a fazer esse vídeo. Muitas vezes, depois, há pessoas que, não é aqui o caso do meu canal, mas há canais em que as pessoas fazem os vídeos e depois são levados a cursos pagos. Pronto. Então aí já é diferente, mas este tráfego aqui orgânico é muito importante para as pessoas terem visualizações, também para as pessoas terem algum crédito, sendo referências, obviamente, tornarem-se referências numa determinada área, ok? Portanto, isto é tudo o que é o tráfego orgânico. Depois temos o tráfego pago, não é? Onde as pessoas realmente pagam, as pessoas pagam para irem àqueles sites, por exemplo, para verem aqueles vídeos, etc. Portanto, que é gerado por meio de anúncios, obviamente, em plataformas, portanto, como o Google Ads, o Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, etc. E, obviamente, pagamos para que o produto ou serviço seja promovido e mostramos a um público específico. Por exemplo, quando vocês vão a um determinado vídeo, a um canal, existem pessoas que vão pagar para colocar um anúncio antes de vocês verem o vídeo.
Portanto, isso aí já será considerado um tráfego pago. Ok? Portanto, ou seja, são as pessoas que vão ao vosso site através de um clique nesse anúncio. Se forem através de um vídeo que vocês fizeram, portanto, será, por exemplo, um tráfego orgânico. Portanto, é uma forma natural, sem pagar. Para analisar e monitorar, temos aqui então, o que é isto? É acompanhar as principais métricas, que isso vamos ver depois mais para a frente, aqui neste vídeo, utilizando algumas ferramentas, tais como o Google Analytics, Facebook Insights, Instagram Insights, o Reportei, por exemplo, aqui, entre outros. Alcance e impressões, engajamentos, gostos, comentários, partilhas, etc. Taxa de cliques, crescimento de seguidores, taxa de conversão, etc, etc. Portanto, temos aqui algumas ferramentas que vamos ver depois mais detalhe neste vídeo, no ponto 4, em que podemos então monitorar o nosso canal. Portanto, isso é que nota que está aqui é importante, que é analisar os resultados regularmente, semanal, mensal, etc., e ajustar a estratégia conforme necessário. Portanto, tem que haver sempre, se nós fazemos um investimento, por exemplo, num anúncio, ao fim de se calhar de um mês ou 2 meses, temos que ver se realmente aquele anúncio está a ter resultados, se estamos a ter lucro ou não com o anúncio. E caso não tenhamos, temos que analisar a situação, ver o que é que correu mal e depois redefinir então o nosso anúncio. Ajustes e otimizações, portanto, a cada análise ver o que funcionou melhor e ajustar a estratégia. Alterar a frequência das postagens, por exemplo, mudar o tipo de conteúdo, ajustar os anúncios pagos para melhorar o ROIC, que é o retorno de investimento. Portanto, isto são tudo coisas que nós temos que fazer na parte dos ajustes e otimizações. Obviamente que isto é posterior à parte da análise, ao ponto 8 que nós vimos anteriormente. Portanto, temos que analisar primeiro e depois ajustar, consoante a nossa análise, ok? Temos aqui o ponto 10, que são implementar automação e ferramentas, ou seja, utilizar ferramentas de automação e CRM, portanto, que é a gestão do relacionamento com o cliente, para facilitar a gestão de mensagens, respostas automáticas, recolhas de dados, por exemplo, utilizar algumas ferramentas, por exemplo, o Zapier ou o ManyChat, ok? Podem ser úteis. Eu vou deixar depois na descrição algumas ferramentas, vocês poderão ver isto com mais detalhe, ok? Já sai fora do âmbito deste vídeo, vocês podem ver com mais detalhe então este tipo de ferramentas para gerir as mensagens, recolha de dados, responder de forma automática, etc. Orçamento e recursos. O que é que isto consiste? Então, temos que definir um orçamento para as campanhas, determinar quais as ferramentas ou os recursos que serão necessários, ajustar a equipa, eventualmente quantas pessoas é que vão ter a nossa equipa, que tipo de pessoas é que vai ter, contratar freelancers, agências, conforme o tamanho e complexidade da operação. Ponto número 2. Funções, profissões em social media. A internet e a inteligência artificial fazem com que as redes sociais evoluam rapidamente, levando até ao surgimento de novas funções, profissões adaptadas às inovações tecnológicas. E temos aqui algumas profissões, não podemos, obviamente, neste vídeo explanar todas, mas as principais. Então, o Social Media Manager, ou seja, o gestor de redes sociais, o Social Media Strategist, portanto, o estratega das redes sociais, o Community Manager, portanto, o gestor da comunidade, e o Content Strategy, que é o estratega do conteúdo. Ok? Pronto. E temos aqui então estas quatro principais funções. A nível de social media manager, portanto, as responsabilidades do gestor de redes sociais, as principais funções é gerir e executar as atividades nas redes sociais da empresa. Portanto, ele é a pessoa que cria, programa e publica o conteúdo nas diferentes plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Interage com os seguidores e monitoriza o desempenho das postagens, portanto, responde a comentários, mensagens e dúvidas dos clientes. Obviamente que isto também depois depende um bocadinho da dimensão de cada empresa, ter mais ou menos clientes, manter uma presença consistente nas redes sociais, promover o engajamento com o público, análise de métricas, portanto, analisa métricas, relata o desempenho das publicações, coordenar com as restantes equipas, com a equipa de design, conteúdo, marketing, etc., para garantir uma mensagem forte, coesa e única. Ok? Agora, o Social Media Manager, portanto, é as funções. Vamos agora ver então o Social Media Strategy, portanto, as responsabilidades do estratega das redes sociais. Portanto, é definir a estratégia de longo prazo para as redes sociais, alinhada com os objetivos da empresa, analisar tendências, identificar o público-alvo, criar um plano estratégico para atingir os objetivos,
do negócio por meio das redes sociais. Colaborar com o gestor de redes sociais para orientar quais os tipos de conteúdo que devem ser criados e quais as plataformas que merecem mais atenção, de acordo com o público-alvo, com a nossa persona. Pesquisar concorrentes e tendências para manter a marca competitiva. Colaborar com a equipa de marketing para interagir as redes sociais em campanhas maiores. Ok? Depois temos aqui então as responsabilidades do Community Manager, portanto, o gestor da comunidade. Basicamente, construir e alimentar a comunidade online em torno da marca, portanto, criar conversas, interagir ativamente com os utilizadores, cultivar relacionamentos para fortalecer a lealdade à marca, promover o apoio aos utilizadores, manter a presença da marca para além das redes sociais, por exemplo, fóruns, lives, blogs, até eventos presenciais, por exemplo, para aumentar a interação, atuando como uma ponte, portanto, entre a marca e a comunidade, obtendo feedbacks importantes. Colaborar com o gestor de redes sociais para orientar quais os tipos de conteúdo que devem ser criados e quais as plataformas que merecem mais atenção de acordo com o público-alvo. Temos, por fim, o Content Strategy, portanto, responsabilidades do estratega de conteúdo. Basicamente, o que é que ele faz? Planear o conteúdo que será utilizado pela marca, não apenas nas redes sociais, mas em outras plataformas, como os blogs, sites, e-mails, incluindo o tipo de conteúdo, artigos, vídeos, infográficos, etc., com redatores, designers, videomakers. Garantir que o conteúdo seja relevante, atraente e eficaz para alcançar os objetivos de marketing da empresa, coordenar e realizar o objetivo do conteúdo, ajustá-lo conforme necessário, garantindo o alinhamento com a estratégia de CEO, Search Engine Optimization, e com as metas de marketing. Ponto número 3, conteúdo para redes sociais. Portanto, criar conteúdo eficaz para redes sociais requer uma abordagem estratégica para atrair, engajar e manter a audiência. Aqui há alguns tipos de conteúdo que podem funcionar bem nas redes sociais. Vamos ver agora, junto com algumas dicas. Portanto, interação com os utilizadores, conteúdo visual, o video marketing, ok? Portanto, são isto que vamos abordar aqui. A nível de interação com utilizadores, é fundamental, obviamente, para o sucesso nas redes sociais, a construção de um relacionamento, portanto, interagir de forma genuína para criar proximidade com os utilizadores, o aumento de engajamento. Quanto mais uma marca interage com os seus seguidores, maior é a probabilidade de aumentar o número de gostos, de partilhas, de comentários, etc. Uma resolução rápida de problemas, por exemplo, responder a questões ou problemas de clientes de forma ágil, melhora a experiência do utilizador e protege a reputação da marca. Portanto, quem é que já aqui nunca teve um problema com uma determinada marca e estou numa rede social, no Facebook, por exemplo, ou noutra, uma questão, e se a marca responder atempadamente, hum, é sempre bom para o cliente e para a marca. Portanto, isto cria também aqui uma relação entre cliente e marca. A humanização da marca, portanto, quando uma marca interage, mostra então que há pessoas reais atrás dela, portanto, criando empatia com os seguidores. É muito importante esta interação. A nível de formatos de conteúdo, as plataformas suportam vários formatos, portanto, cada um pode ser utilizado de acordo com o objetivo da comunicação e o tipo de interação que se deseja alcançar. Nós já vimos aqui as dimensões nos pontos anteriores das diferentes redes sociais, mas temos aqui, ora, aqui, tanto o objetivo, o que é que o multimédia que vamos utilizar, por exemplo, o texto são publicações curtas, tweets ou legendas no Instagram, eficazes para mensagens diretas ou criar discussões rápidas, imagens, por exemplo, conteúdos visuais, fotos infográficos, atraentes e rapidamente processados pelo cérebro, que aumentam a atenção. Os vídeos são altamente envolventes, permitem contar histórias mais profundas, ensinar algo ou mostrar produtos em ação. Stories são conteúdos temporários, atuais, dinâmicos, geralmente em vídeo ou imagens, que ficam disponíveis 24 horas. Questionários, quiz, portanto, são interativos, incentivam a participação ativa dos utilizadores, proporcionam feedback direto da audiência. Live streams, portanto, as transmissões ao vivo. As lives são ótimas, portanto, para interagir em tempo real e podem ser usadas para question and answer, portanto, questões e perguntas e respostas, não é? Portanto, eventos ou lançamentos de produtos, etc. Portanto, também plataformas, estes formatos são muito importantes. A nível de conteúdo visual, é fundamental, obviamente, uma vez que os humanos processam imagens muito mais rapidamente do que o texto, não é? Até aquele ditado que diz uma imagem vale por mil palavras. Portanto, uma imagem ou um vídeo bem feito pode captar a atenção instantaneamente, o que é essencial em ambientes como redes sociais, onde as pessoas estão constantemente a rolar o feed.
Tipos de conteúdos visual, fotografias, portanto, fotos de produtos, de eventos, fotos criativas que representam a marca, infográficos, gráficos ou tabelas visuais que ajudam a simplificar informações complexas, memes, conteúdo visual humorístico, por exemplo, pode tornar a marca mais acessível e divertida. Por exemplo, temos o caso do IKEA, recentemente, que fez umas campanhas muito engraçadas. Citações, frases motivacionais ou inspiradoras apresentadas de forma visual. Animações e GIFs, portanto, formatos curtos e animados que podem ser usados para explicar algo rapidamente ou simplesmente para entreter. Portanto, o conteúdo visual também é muito importante. Existem diferentes tipos de posts, nomeadamente o post estático, que é uma postagem onde todas as informações estão numa única imagem, e é o chamado post de carrossel, portanto funciona como uma espécie de álbum, até 10 imagens. Temos também o Video Reels, portanto os Reels do Instagram, são um formato de vídeos curtos, máximo 60 segundos, gravados na vertical. Portanto, este formato é a tendência do momento, estes conteúdos de vídeos curtos são os mais valorizados pelo algoritmo. IGTV, portanto, Instagram TV, portanto, vídeos de longa duração, até 10 minutos para utilizadores comuns e 60 minutos para contas verificadas. Foi criado pelo Facebook como forma de concorrer, portanto, com o YouTube, especificamente o recurso de partilhar vídeos pelo telemóvel. Stories, portanto, são publicações de fotos e vídeos disponíveis até 24 horas, tem como objetivo melhorar a interação entre os utilizadores. Stories Highlights, portanto, o Instagram permite que o utilizador destaque fotos e vídeos publicados nos Stories. Este recurso, chamado de Highlight, mantém determinadas histórias separadas das demais no topo do perfil da rede social. A imagem fica destacada por tempo indeterminado até que seja removida ou então arquivada. Ok? Portanto, obviamente que isto depois pode, com o tempo pode variar, portanto, os tempos, as imagens podem variar, portanto, isto há uma dinâmica muito grande nas redes sociais, portanto, aqui só está o que está aqui no momento, por isso não quer dizer que daqui a uns meses este formatos não sejam variáveis. O video marketing, portanto, é uma das estratégias mais poderosas no marketing digital atualmente, porque os vídeos são uma forma muito eficaz, não é? Como nós sabemos, contar histórias, mostrar produtos, educar o público, transmitir mensagens. Pronto, existem vários tipos de vídeo, por exemplo, tutoriais e demonstrações, são vídeos que ensinam a usar um produto ou um serviço. Por exemplo, este vídeo está aqui, é um vídeo explicativo, portanto vai por aí, um bocadinho por aí. É um vídeo mais como um tutorial, portanto. São vídeos que eu tenho, por exemplo, também no meu canal. Portanto, são tutoriais, demonstrações, portanto, para ajudar as pessoas num determinado tema, num determinado assunto. Depois temos também os testemunhos de clientes, portanto, são vídeos onde os clientes reais partilham as suas experiências com a marca. Behind the scenes, ou bastidores, portanto, mostrar os bastidores da empresa pode humanizar a marca e criar uma conexão autêntica. E anúncios promocionais, por exemplo, vídeos que promovem produtos, serviços ou eventos, lives e webinars, portanto, vídeos ao vídeo que permitem interações em tempo real com o público. Portanto, o vídeo é muito importante também, obviamente, nas redes sociais. Os benefícios do video marketing, portanto, aumenta o engajamento, portanto, a envolvência dos utilizadores, portanto, vídeos costumam ter taxas de interação muito mais altas em comparação com outros tipos de conteúdo. Tem um maior alcance. Das plataformas como o Instagram e o YouTube priorizam vídeos, o que pode aumentar a visibilidade. A conversão, portanto, melhor conversão, os vídeos explicativos ou demonstração podem ajudar a converter visualizações em vendas, ao oferecer uma visão clara do produto ou serviço. Por exemplo, há muitas pessoas que fazem, nesta área, por exemplo, do social media, fazem vídeos de demonstração e depois só levam essas pessoas, portanto, são vídeos de ancoragem que depois levam para um produto ou um serviço ou um curso, por exemplo, que é pago. Portanto, isto existe muito no YouTube, esse tipo de vídeos. E acessibilidade, portanto, os vídeos com legendas ou transcrições aumentam o acesso para audiências que podem estar a visualizar sem som, por exemplo, ok? Ou noutras línguas. Temos aqui, por fim, neste último ponto, algumas dicas gerais. Portanto, diversificar formatos, ou seja, combinar vídeos com imagens, com texto, com áudio para diferentes redes, portanto, usar basicamente o multimédia, como nós vimos. Usar o storytelling, portanto, contar histórias para cativar o público e envolver emocionalmente. Manter a consistência, isto é muito importante também, portanto, postar com regularidade e manter a mesma postura, portanto, principalmente, obviamente, para quem vive disto, portanto, para quem as empresas que vivem do social media, portanto, é muito importante ter, obviamente, uma consistência, não é? Porque se vamos imaginar um youtuber, um canal de YouTube que lance vídeos todos os domingos ou todas as segundas-feiras, não interessa. Portanto, se falhar, obviamente, se uma semana começar, em vez de segunda for terça, depois em vez de ser a segunda é a quinta, e uma semana, por exemplo, não postar um vídeo, etc. Isto vai criar depois ali, vai criar uma falsa
ligação, portanto, com o seu público-alvo. Portanto, a consistência é muito importante. Monitorizar tendências, portanto, adaptar o conteúdo às novidades e desafios virais atuais e criar um calendário editorial, portanto, manter a estratégia organizada, garantir a produção de conteúdos relevantes, equilibrado entre o formativo, o inspirador e o promocional. Ponto número 4 e o último, portanto, é monitorização e gestão da reputação online. Portanto, a monitorização e gestão da reputação online de uma marca, portanto, uma pessoa, uma empresa, uma organização, nas redes sociais, é importante no mundo globalizado e online, onde cada vez mais os consumidores manifestam as suas emoções, as suas reações de redes sociais, sejam positivas ou negativas. Assim, esta atividade aumenta a visibilidade do negócio, reforça o valor à marca, reduz o impacto de comentários negativos que podem afastar, obviamente, os clientes e reduzir a taxa de conversão. Existem algumas ferramentas de monitorização e gestão. Vamos falar aqui de algumas delas. O retorno de investimento, a gestão de relacionamento com o cliente e algumas métricas importantes em redes sociais que vamos aqui analisar. Vamos ver aqui o CAC, portanto, o custo de aquisição por cliente, a taxa de conversão, o custo ou taxa por clique, o custo por clique e o pagamento por clique. Portanto, são estas as principais métricas que vamos aqui analisar. Vamos começar então pelo ROI, o retorno do investimento. Portanto, o ROI é uma métrica muito usada no mundo financeiro, em qualquer investimento, e basicamente é uma relação entre o dinheiro ganho e o dinheiro gasto ou aplicado num determinado investimento. Tem uma fórmula que é a receita gerada menos o custo sobre o custo vezes 100, porque isto vai nos dar uma percentagem. Temos aqui o que é que podemos ver como receita. Então, a receita é tudo o que a empresa ganha com as vendas, portanto, mas neste caso aqui, vamos dar um exemplo, apenas o valor levantado pelo segmento escolhido. Temos aqui um exemplo que é o Insight. Por exemplo, se eu quiser investir numa plataforma de e-commerce, o valor da receita deve representar apenas as vendas desse canal e não da loja como um todo. Por outro lado, temos os custos, portanto, os custos inerentes, portanto, são os custos das despesas que vão permitir a viabilidade do investimento. Neste caso em concreto aqui, por exemplo, na plataforma de e-commerce, os custos são representados pelo valor pago para utilizar a plataforma, o preço da hospedagem do site, investimentos em anúncios pagos, despesas com a internet, telefones, etc. Portanto, tudo o que é custo relativamente à plataforma de e-commerce. Portanto, temos a receita e temos o custo. E assim podemos calcular, então, o ROI. Vamos analisar aqui o caso então fictício de um custo de um site, para analisarmos isto. Portanto, se uma empresa faz, por exemplo, 25 mil euros em vendas numa loja virtual, para manter essa loja, esse site a funcionar é preciso gastar 5 mil euros. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui a nossa fórmula, que é a receita, que vai ser os 25 mil euros, menos o custo, que são os 5 mil, a dividir por 5 mil vezes 100. Portanto, no nosso caso aqui, então, será 25 mil menos 5 mil sobre 5 mil vezes 100 e obviamente aqui então o ROI será 400%. Isto significa o quê? Significa que por cada euro investido houve um retorno de 4 euros, o que é obviamente excelente. Não, aqui o que falo aqui também é não esquecer outros retornos, porque visibilidade, notoriedade, etc. Portanto, há sempre outro tipo de retorno menos tangível, digamos, do que propriamente o ROI. Apesar de ser um bom indicador, o ROI tem algumas limitações. Eu aqui vou focar nas principais. Portanto, foco apenas em resultados financeiros diretos. Portanto, o ROI geralmente mede o retorno financeiro direto em relação ao investimento. Pode ignorar outros benefícios intangíveis, que foi aquilo que falei precisamente, como aumento da visibilidade da marca, engajamento do cliente, crescimento de seguidores nas redes sociais, etc. Portanto, por exemplo, aqui uma campanha pode gerar muita exposição e engajamento a longo prazo, mas não gerar vendas imediatas. Faz-me que o ROI parecer baixo ou negativo no curto prazo. E mede apenas o passado, ou seja, o ROI é uma métrica retrospectiva, ou seja, mede o desempenho do investimento após a sua conclusão e não leva em conta as previsões futuras ou benefícios a longo prazo que o investimento pode trazer. Okay? Pronto, na campanha, por exemplo, de marketing, podemos gerar leads que se converterão em clientes meses depois, mas o ROI inicial não vai refletir esse retorno tardio. Okay? E também não leva em conta a inflação. Por exemplo, um retorno de 5% ao ano seria dissolvido pelo aumento da inflação ou por outras questões financeiras, impostos, tarifas, etc. Okay? Portanto, isto são aqui alguns aspectos, algumas limitações que o ROI pode ter. Tem aqui uma pequena nota que é, essas limitações indicam que o ROI, embora útil, deve ser interpretado com cuidado
e em conjunto com outras métricas, especialmente em áreas como o marketing e redes sociais, onde os benefícios muitas vezes vão além do retorno financeiro direto e imediato. E é por isso que é também necessário analisar outras métricas. Ok? Temos CRM e CRM social, o que é que isto é? Portanto, CRM, portanto, é a estratégia de gestão de relacionamento com o cliente, para oferecer a melhor experiência comercial possível. Ok? E, obviamente, o CRM social refere-se a esta experiência, portanto, mas realizada nas redes sociais. Ok? Este processo aqui gera a jornada do cliente, portanto, ou seja, desde a atração do cliente até ao pós-venda. Ok? Portanto, a jornada do cliente é o caminho percorrido pelo consumidor durante todo o relacionamento com uma empresa, ou seja, é a história do cliente com a marca desde o primeiro contacto, portanto, uma visita, um atendimento, um telefonema, etc., até à compra, incluindo a pós-venda. E consiste nas seguintes etapas ilustradas aqui na figura. E reparem, temos aqui as 6 etapas da figura. Portanto, a primeira fase, a primeira etapa é consciencialização, portanto, que é o cliente percebe que tem uma necessidade, um problema e começa a procurar informações. Ok? Depois temos aqui uma segunda fase, que é a consideração, onde o cliente já reconheceu o problema e agora está a considerar várias soluções e a comparar produtos e serviços. Depois temos uma fase de decisão, portanto, o cliente está pronto para tomar uma decisão de compra e está a avaliar qual é a empresa e o produto que será melhor para a sua escolha. Por fim, temos a fase de compra, ou seja, o cliente realiza a compra, optando por um produto ou por um serviço de uma determinada empresa. E depois temos aqui a pós-venda e retenção, onde o relacionamento com o cliente continua após a compra e a empresa então busca a satisfação do cliente, aumentando a sua lealdade à marca. E por fim, temos aqui uma fase que muitas vezes existe, dependendo obviamente desta fase número 5, que é a fase de defesa, aconselhamento, onde o cliente está tão satisfeito com a sua experiência que começa a recomendar a marca a outras pessoas, tornando-se um defensor do produto ou da marca. Portanto, esta é a jornada do cliente. Conhecer aqui a jornada do cliente e quais são as suas principais etapas permite planear as etapas de vendas que solucionam então os entraves da operação comercial. Surge assim um conceito que é o conceito de funil de vendas. Ok? Pronto. Então o que é isto? Portanto, quanto mais pessoas nós atrairmos, melhor são as hipóteses, obviamente, de converter os visitantes em leads, ou seja, potenciais clientes, e futuramente em clientes. Mas não adianta ter um elevado volume de visitas se os mecanismos de conversão, obviamente, não forem eficientes. Então, para isso, nós temos que analisar algumas métricas de atração e métricas de conversão. Temos aqui a diferença entre métricas de atração e métricas de conversão. Portanto, de atração, o número total de visitas. As métricas de conversão, por exemplo, o bounce rate, a taxa de rejeição, e entram e saem na mesma página. Por exemplo, as pessoas que vão a determinada página e depois saem diretamente, ou seja, não seguem, não prosseguem a dinâmica que estava previsível de venda. O número de visitantes recorrentes, por exemplo, total de conversões, ou seja, se o cliente dá o passo seguinte, clicar num link, mandar um mail, etc., dar um número de telefone, etc. Fontes de tráfego, a taxa de conversão do funil, ou seja, a percentagem de clientes que dão o passo seguinte. Depois o tráfego em dispositivos móveis, ou seja, a taxa de cliques, por exemplo, a percentagem que executam um determinado clique, e o conteúdo partilhado, portanto, a conversão de novos visitantes vezes visitantes recorrentes, que vão lá por uma segunda vez, uma terceira vez. Ok? Portanto, temos aqui então métricas de atração versus métricas de conversão. Aqui vamos agora analisar um bocadinho estas métricas, que é o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, portanto, que é uma métrica essencial que mede quanto uma empresa gasta para adquirir um novo cliente e inclui todos os custos relacionados com o marketing, com as vendas, campanhas, recursos utilizados para atrair e converter um cliente. Ok? Existe uma fórmula, portanto, a fórmula do CAC é total de custos de marketing e vendas a dividir pelo número de novos clientes. E temos aqui um exemplo muito simples, que é, se os gastos com marketing forem então 5.000 euros, num período de 2 meses, conseguimos 10 novos clientes em resultado disso, então temos uma média de 2.500 gastos e 5 clientes conquistados por mês. Ou seja, o CAC seria de 500. Ok? Podemos depois analisar se o valor é aceitável ou não, obviamente. Ok? Para otimizar o CAC, deve-se ter uma segmentação eficaz, ou seja, focar em públicos mais qualificados para maximizar a taxa de conversão, reduzir custos através de ferramentas que otimizam as tarefas repetitivas e melhoram a experiência do cliente. Ok? Vamos aqui fazer só alguns exercícios para cimentar
esta métrica. Portanto, calculo o CAC dos seguintes exemplos práticos. Ok? Uma empresa investiu 10 mil euros em marketing e obteve 50 novos clientes. Qual é o CAC? Ora bem, então nós sabemos que o CAC é o total de custos de marketing e vendas, a dividir pelo número de clientes. Portanto, se eu tive um investimento de 10 mil euros e obtive 50, portanto, obviamente que aqui a minha fórmula será 10 mil sobre 50, portanto, será 200 euros. Ok? Portanto, o custo por cliente será 200 euros. Aqui temos um novo exercício que é: a empresa aumentou o investimento para 15 mil euros, conquistou 60 novos clientes. Qual é o novo CAC? Ora, muito bem, a fórmula é sempre a mesma, portanto, será o investimento total do custo, portanto, 15 mil, a dividir pelo número de novos clientes, que será 60. Portanto, cada cliente terá um custo de 250 euros, ok? Pela sua aquisição. Obviamente que isto tem a ver depois com o produto que nós estamos a vender. Obviamente que a margem tem que ser superior a isto, senão, obviamente, a empresa estará a perder dinheiro. Temos aqui a taxa de conversão, que é outra métrica importante na análise de campanhas e estratégias de marketing. É calculada dividindo o número de conversões pelo total de visitantes, sendo o resultado apresentado em percentagem. Por exemplo, vamos supor que temos uma landing page, ou seja, uma página para angariar potenciais clientes, com os seguintes números. Temos 5 mil visitantes, temos 50 pessoas convertidas. Portanto, o cálculo de taxa de conversão para essa página seria o total de conversões, que são 50, portanto temos 50 pessoas convertidas, dividido pelo número de visitantes, que são 5 mil. Ou seja, 50 a dividir por 5 mil, e depois temos uma percentagem, portanto, que é 1%. Ok? As principais ferramentas de análise de métricas no mercado, como o Google Analytics, possuem formas de ver a taxa de conversão com precisão e rapidez. Portanto, estas próprias ferramentas já têm estas taxas embutidas nelas. Calcular a taxa de conversão dos seguintes exemplos práticos. Vamos então praticar com alguns exemplos. De 1000 visitas a um determinado site, 100 converteram-se em novos clientes. Qual é a taxa de conversão? Ora bem, a taxa de conversão já sabemos que é igual ao total de conversões a dividir pelo número de visitantes. Portanto, será 100, ok? E a dividir pelo número de visitantes, que será 1000. Temos aqui a percentagem, portanto, multiplicamos por 100, portanto, temos a percentagem que será 10%. De 2.500 visitantes no mês passado, 200 compraram o produto. Qual é a taxa de conversão? Ora bem, temos sempre a mesma forma, portanto, a taxa de conversão, total de conversões, dividido pelo número de visitantes. Portanto, se o total de conversões foram 200, o número de visitantes 2.000, portanto, será 200 a dividir por 2.500. Portanto, e temos aqui, multiplicamos por 100 para ter a percentagem, dá o valor de 8%. Okay? E agora depois cabe à empresa perceber se este valor é ou não viável, ou se é bom, se é mau, se é razoável. Temos aqui também o CTR, ou a taxa por clique, ou click-through rate em inglês. É uma dos principais também indicadores de marketing digital, mostra a relação entre o número de cliques e o número de visualizações de um determinado anúncio. Okay? Portanto, o CTR vai ser o número de cliques a dividir por número de visualizações. Indica a eficiência de uma campanha, percentagem de utilizadores que clicaram no link após visualizá-lo. Okay? Portanto, a CTR é sim uma métrica importante para a avaliação do desempenho de um anúncio, pois acaba por ter impacto no custo das campanhas e também no rating das páginas em pesquisas orgânicas. Okay? Vamos aqui agora fazer alguns exercícios para calcular então esta taxa por clique. Portanto, um anúncio foi visualizado 5 mil vezes e recebeu 150 cliques. Qual é o CTR? Portanto, CTR já sabemos que é o número de cliques a dividir por número de visualizações. Portanto, número de cliques 150, número de visualizações 5 mil. Portanto, será 150 a dividir por 5 mil vezes 100. Multiplicamos por 100, obviamente, para ter a percentagem e teremos então um CTR de 3%. Uma campanha teve 10 mil impressões e 250 cliques. Qual foi a CTR? Ora bem, então, mais uma vez, número de cliques a dividir por número de visualizações, 250 a dividir por 10 mil. Multiplicamos por 100 e damos então a percentagem de 2,5%. Ok? Uma percentagem de 2,5%.
Isto, obviamente, depois de cada dependente, obviamente, do dinheiro que foi gasto, do produto em causa, etc, etc. Existem também vários condicionantes para analisar se esta percentagem é boa ou se é má. E temos depois que ajustar, obviamente. Vamos ver agora aqui duas métricas também importantes, que é o custo por clique e versus o pagamento por clique. Ou seja, o custo por clique é uma das métricas mais populares nas estratégias de marketing digital, é utilizada principalmente em plataformas de publicidade online, por exemplo, o Google Ads. O CPC e o PPC, portanto, o pagamento por clique, são frequentemente confundidos, porém, os dois termos são um pouco diferentes, apesar de que estas são duas faces da mesma moeda. Quando falamos numa campanha de PPC, ou seja, pagamento por clique, queremos dizer que o anunciante será cobrado com base nos cliques acumulados nos seus anúncios. Já o custo por clique é o valor propriamente dito que o anunciante pagará pelo clique no seu anúncio. Ok? Temos aqui um exemplo muito prático que é numa campanha, então, no pagamento por clique, gastamos num dia 100 euros. Nesse dia, o anúncio foi clicado 250 vezes. Portanto, se dividirmos o custo do anúncio pelo número de vezes que foi clicado, então veremos que o CPC, portanto, o custo por clique, foi de 0,4 euros, portanto, 40 cêntimos. Ou seja, dividimos os 100 euros que foi o gasto, pelo 250, okay? Que foi o número de vezes que foi clicado. Okay? Vamos aqui fazer mais alguns exemplos para cimentar então estas duas métricas. Por exemplo, uma empresa pagou 500 euros por uma campanha publicitária que recebeu 100 cliques. Qual é o CPC? Portanto, o CPC vai ser igual a 500, são os 500 euros que pagou, a dividir por 100 cliques. Portanto, será 5 euros por custo por clique. Neste exercício, uma empresa está disposta a pagar 4 euros por cada clique no seu anúncio. Se ela recebeu 50 cliques, quanto é que gastou? Portanto, isto é muito simples, obviamente. Portanto, será fazer multiplicação de 4 euros, que ela vai pagar por cada clique. Se houve 50 cliques, vai pagar 200 euros. Exercício 3. Se a empresa tivesse 300 cliques, qual seria o custo total? Portanto, se ela paga 4 euros por clique, se teve 300, portanto, obviamente seria 300 vezes 4 seria 1200 euros. Ok? Portanto, são estes dois conceitos que são muito parecidos, mas que têm aqui algumas nuances. SEO, ou Search Engine Optimization. Portanto, isto é a otimização para mecanismos de buscas, portanto, é um conjunto de técnicas cujo objetivo é posicionar uma ou mais páginas de destino entre os melhores resultados do mecanismo de busca. Portanto, basicamente, o que nós queremos quando alguém faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, é que os resultados apareçam na primeira página. Okay? Portanto, e são essas técnicas de SEO que é preciso também aprender. Por essas técnicas, então é possível otimizar um determinado site para que ele apareça na primeira página então, dos resultados do Google, chamando a atenção dos utilizadores com o seu conteúdo mais relevante. Nós aqui não é o âmbito, porque senão ficava também aqui muito grande o vídeo, mas temos aqui então um link onde vocês podem obter mais informação, nomeadamente da Google, sobre o SEO, ok? O que é que é SEO, o que é que isto é? Portanto, tem aqui, neste aqui, princípios básicos, o guia, como a pesquisa Google funciona, etc. Portanto, existe aqui nesta página, eu vou pôr neste link, eu vou pôr este link depois na descrição do vídeo, e vocês depois podem visualizar isto com mais atenção. Portanto, estas técnicas, portanto, que vocês devem depois colocar nos vossos sites para que esses sites, essas páginas apareçam na primeira página da Google. Temos aqui algumas dicas finais. Por exemplo, então, a construção de uma relação de fidelização com o cliente envolve estratégias focadas em criar conexões autênticas, oferecer valor contínuo, promover uma comunicação constante, personalizada e relevante, além de atender a expectativas e resolver problemas rapidamente. Ok? São algumas dicas gerais. Interação contínua e diálogo aberto. Por exemplo, responder a comentários e mensagens, ser ágil e perspectivo ao responder a interações dos clientes, demonstra que a empresa se importa com eles. Este atendimento rápido e personalizado é crucial para o fortalecimento da confiança. Criar também conversas, fazer perguntas, questionários, abrir espaço para que os clientes partilhem as suas opiniões e experiências, cria também um relacionamento bilateral. Ou seja, ter um sentimento de pertença. Okay? Oferecer conteúdo de valor, educar e inspirar. Por exemplo, produzir conteúdo que vá além de vender portanto, dicas, tutoriais, guias.
Portanto, fortalece a percepção de valor da marca. Por exemplo, uma empresa de cosméticos pode criar vídeos educacionais sobre como usar os seus produtos. Ok? Os YouTubers também fazem isto, muitos aqueles que têm cursos depois pagos, ou seja, criam conteúdos, chamado conteúdo orgânico, que é, ou seja, são os vídeos, tutoriais, ilustrações, e depois levam as pessoas aos seus cursos mais completos, que esses sim já são pagos. Ok? Outro tópico tão importante é publicar conteúdos exclusivos. Por exemplo, oferecer promoções, pré-lançamentos, conteúdos apenas para os seguidores nas redes sociais. Portanto, tudo isto dá aos clientes uma razão para seguir e interagir continuamente. A personalização do atendimento, ou seja, uma segmentação da audiência, utilizar dados sobre os seguidores para segmentar campanhas e entregar conteúdos personalizados, faz o cliente sentir que a marca entende as suas necessidades individuais. Reconhecimento de clientes fiéis, portanto, fazer posts destacando clientes leais ou promovendo programas de fidelidade, pode incluir partilhar stories de clientes ou agradecer diretamente àqueles que são mais ativos. O engajamento proativo e comunidades, portanto, criar comunidades de marca, portanto, grupos exclusivos, por exemplo, no Facebook, ou desafios no Instagram, podem unir clientes em torno de um interesse comum, criando então um senso de comunidade em torno da marca. Usar o conteúdo, o GC, que é o conteúdo gerado pelo utilizador, portanto, repostar fotos, vídeos, avaliações dos clientes, portanto, tudo isto ajuda a aumentar a credibilidade e a conexão emocional. Quando o cliente vê a sua experiência partilhada, obviamente que ele sente-se valorizado e identificado com a marca. A humanização da marca, portanto, mostrar o lado humano da marca, portanto, mostrar os bastidores, por exemplo, da empresa, a equipa, processos internos, portanto, pode humanizar a marca, o que ajuda também os clientes a conectarem-se emocionalmente e a criarem-se vínculos mais fortes com a empresa. Promover empatia e valores, posicionar-se em relação a questões sociais ou causas que ressoam com os clientes, pode também ajudar a criar uma conexão mais profunda e fiel. Programas de fidelidade e ofertas exclusivas, oferecer incentivos, descontos exclusivos, cupons de fidelidade, pré-lançamentos oferecidos diretamente nas redes sociais, também incentivam a continuidade da relação. A gamificação, portanto, criar desafios, recompensas, outras atividades que incentivem o engajamento dos clientes, fazendo com que eles se envolvam mais com a marca para ganhar prémios. Número 7, então, consistência da marca e frequência. Publicar regularmente, manter uma presença ativa nas redes sociais com publicações consistentes ajuda a manter então os clientes engajados e leais à marca. Uso de calendário editorial, portanto, o planeamento estratégico de postagens garante a entrega de conteúdo relevante e no momento certo. Ok. Ponto número 8, monitorização e análise de feedback. Analisar métricas, portanto, acompanhar as métricas e sentimentos dos comentários também ajudam a entender o que funciona melhor com o público e ajustar as estratégias. O feedback contínuo, portanto, pedir um feedback diretamente nas redes, através de inquéritos, questionários, portanto, faz com que o cliente também sentir a opinião importante, a sua opinião importante e valoriza a relação entre cliente e marca. E temos aqui então alguns benefícios da gestão de redes sociais na fidelização. Portanto, aumento da retenção de clientes, portanto, uma estratégia de redes sociais bem gerida ajuda a aumentar a retenção, portanto, os clientes tendem a continuar ligados a marcas que oferecem valor e interagem regularmente. Ao fortalecimento da confiança, portanto, quando uma marca interage de forma transparente e constante, isso fortalece a confiança, portanto, levando os clientes a confiarem mais nos seus produtos e serviços. Promoção da defesa da marca, portanto, clientes fiéis tendem a recomendar e defender a marca, agindo como embaixadores voluntários, o que aumenta também o alcance e a credibilidade. Portanto, ao adotar uma estratégia eficaz de gestão de redes sociais, as empresas podem não apenas aumentar então o engajamento, mas também construir uma base sólida de clientes fiéis que se identificam com os valores e o conteúdo da marca. Isto existe em algumas marcas, nomeadamente, por exemplo, a Apple, é capaz de ser o caso mais conhecido. Temos aqui só para acabar então este vídeo e para acabar também este tema e este curso de introdução. Temos aqui então alguns exercícios finais. Por exemplo, no CAC, vamos imaginar então o custo de aquisição por cliente. Temos aqui o primeiro exercício, uma empresa gasta 25 mil euros em marketing digital, portanto em anúncios, conteúdo, SEO, e 5 mil numa equipa de vendas para gerar 100 novos clientes. Além disso, o custo operacional de captação de leads é de 2 mil euros. Qual é então o custo de aquisição por cliente? Portanto, nós sabemos que o custo de aquisição por cliente, o CAC, é o total de custos de marketing e vendas sobre o número de novos clientes. Então,
Vamos aqui ver então a fórmula. Portanto, temos aqui todos os custos. Portanto, a empresa gasta 25 mil euros, cá estão, mais 5 mil na equipa de vendas e mais 2 mil, que é o custo operacional da captação. Portanto, tudo somado, portanto, isto dá 32 mil, a dividir por 150, que é o número de novos clientes. Portanto, ou seja, o custo de aquisição por cliente, então neste caso seria 213,33 euros. Exercício número 2. Se a empresa decidir aumentar o investimento em marketing para 35 mil euros e espera converter 200 clientes, mas com um custo de vendas de 7 mil e um custo operacional de 3 mil, qual seria então o CAC? Portanto, mais uma vez, temos aqui então o custo sobre o número de clientes, novos clientes, portanto, somamos todos os custos, portanto, 35 mil relativo ao investimento de marketing, 7 mil relativamente ao custo de vendas e 3 mil o custo operacional. Tudo a dividir pelos 200 novos clientes, portanto, seria 45 mil a dividir por 200, portanto, daria um custo de 225 euros por cliente, portanto, seria superior àquele de cima, exercício 1. Vamos agora ver um exercício de taxa de conversão. Exercício 3, portanto, um site de e-commerce teve 20 mil visitas no último mês, destas 5 mil acederam à página de produto, 2 mil colocaram itens no carrinho e 1000 finalizaram a compra. Qual é então a taxa de conversão de visitantes para compradores? Portanto, temos aqui uma taxa de conversão, já sabemos que a taxa de conversão é o total de conversões a dividir pelo total de visitantes. Portanto, o que temos aqui, portanto, seria 1000, ok? 1000 finalizaram a compra, a dividir por 20 mil, que foram os visitantes. Como é uma porcentagem, multiplicamos por 100, portanto, teríamos aqui então uma taxa de conversão de 5%. Número 4, exercício número 4. Numa campanha de e-mail marketing, a empresa enviou 50 mil e-mails, dos quais 10 mil foram abertos. Dos e-mails abertos, 1500 resultaram em cliques e 500 geraram compras. Qual é a taxa de conversão de cliques para compras? Ora, muito bem, temos aqui então novamente a mesma forma. Portanto, a taxa de conversão é o total de conversões sobre o total de visitantes. Temos aqui então 500, ok, a dividir por 1500. Portanto, isso seria multiplicado por 100, que será 33,3%. Portanto, os 500 tem a ver aqui que geraram compras, portanto, foram as compras. Os 1500 são aqueles que resultaram em cliques. Portanto, multiplicamos por 100, seria então 33,3%. O exercício número 5. Portanto, um anúncio que teve 100 mil impressões. Vamos aqui agora calcular o CTR, portanto, a taxa de clique. Entre elas, 5 mil pessoas clicaram no link e 2 mil finalizaram a compra. Qual foi o CTR do anúncio? Portanto, CTR, portanto, o custo por clique, portanto, a taxa de clique, aliás, é o número de cliques a dividir pelo número de visualizações. Portanto, o número de cliques nós sabemos quais foram. Portanto, temos aqui 5 mil. O número de visualizações, temos aqui então 100 mil. Portanto, 5 mil a dividir por 100 mil vezes 100, portanto, seria 5%. Uma campanha no Google Ads recebeu 300 mil impressões e 7.500 cliques. Sabendo que 1000 dessas conversões foram geradas, qual o CTR, portanto, qual a taxa de clique e a taxa de conversão de cliques para vendas? Portanto, temos a solução para o CTR, que é o número de cliques a dividir pelo número de visualizações. Portanto, o que é que temos? Temos 7.500, foram os totais de cliques, estão aqui, a dividir por 300 mil impressões, cá estão elas. Portanto, vezes 100 está a 2,5%. A taxa de conversão é o total de conversões a dividir por total de visitantes. Portanto, nós temos total de conversões 1000, okay? Total de visitantes 7.500. Portanto, seria aproximadamente 13%, 13,33%. Okay? Vamos aqui agora ao custo por clique. Portanto, exercício 7. Uma empresa gasta 10 mil euros numa campanha de anúncios pagos e recebe 20 mil cliques. Após analisar os resultados, vê que 2 mil cliques geraram vendas. Qual é que é o custo por clique e o custo médio por venda? Portanto, vamos ver aqui então o custo por clique. Primeiro, o custo por clique será 10 mil, que foi o que a empresa gastou, a dividir por 20 mil, que foi os cliques. Okay? Portanto, seria 50 cêntimos, okay? O custo por clique. Custo por venda seria o quê? Seria os 10 mil que nós fizemos aqui, que gastámos, a dividir por 2 mil. Portanto, que foi o que nós aqui que geraram vendas. 2 mil cliques geraram vendas. Portanto, seria 5 euros o custo por venda. Ok?
Exercício 8. Uma nova campanha da Google Ads com um orçamento de 15 mil euros gerou 25 mil cliques. Com base nos resultados, 500 cliques resultaram em compras. Qual foi o CPC e o custo por compra? Ora bem, o CPC então foi 15 mil, que temos aqui o orçamento de 15 mil, gastamos. 25 mil euros, que foi 25 mil cliques. 25 mil cliques, aliás, não é 25 mil euros, 25 mil cliques. Portanto, está 0,60 por clique. Custo por clique 0,60 cêntimos. O custo por compra será então 15 mil euros, que foi o que nós gastamos, a dividir por 500, que foi o número de cliques que resultaram em compras, portanto, o total de compras. Portanto, o custo por compra foi 30 euros. Ok? Portanto, vamos agora ver aqui uns exercícios de pagamento por clique. Uma empresa estabelece um orçamento diário de 1000 euros para anúncios pagos, com o objetivo de pagar até 2 euros por clique. Num dia, ela recebeu 600 cliques. Quanto é que a empresa gastou? Quanto do orçamento diário foi utilizado? Ok? Pronto, temos aqui então a solução, que é muito simples. Portanto, 600 foram o número de cliques, vezes 2, que era 2 euros, o que a empresa estava disposta a pagar. Portanto, a empresa pagou então o pagamento de 1200 euros. Como o orçamento diário era de 1000 euros, portanto eles tinham 1000 euros, ultrapassou o valor em 200 euros. Ok? Exercício 10. Numa outra campanha, o orçamento diário é de 2000 euros e o pagamento por clique é de 4 euros. A campanha gerou 400 cliques num dia. Quanto foi gasto e qual foi a economia em relação ao orçamento planeado? Ok? Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos 400, que é então os cliques, portanto, gerou 400 cliques, vezes os 4 euros, ok? Que é que o PPC foi de 4 euros, que está aqui, portanto, o pagamento por clique foi 1600 euros. A empresa economizou 400 euros do orçamento diário planeado de 2000 euros. Portanto, eles tinham planeado um orçamento de 2000, gastaram 1600, portanto, teve uma economia de 400 euros. Temos aqui agora um exercício sobre ROI, retorno sobre investimento. Uma empresa investiu 20 mil euros numa campanha de marketing digital, gerou 80 mil euros em receita. Além disso, ela teve custos operacionais de 10 mil euros. Qual foi então o ROI? Considerando os custos operacionais. Portanto, nós sabemos que o ROI, portanto, é a receita menos o custo a dividir pelo custo vezes 100. Portanto, temos aqui 80 mil menos 80 mil em receita, 80 mil menos o que é? Os custos aqui, que foram 20 mil, okay? A empresa investiu 20 mil na campanha de marketing e também 10 mil, okay? Que também teve aqui um custo operacional de 10 mil. Portanto, tudo a dividir pelos custos vezes 100, portanto, seria então o ROI de 166,67%. Okay? 166%. Exercício 12. Se um novo investimento de 50 mil euros gerou 150 mil em receita, mas com 30 mil euros de custos adicionais, entre marketing e operacionais, qual foi então o ROI? Portanto, novamente vamos aplicar aqui a fórmula, receita menos custo dividido por custo vezes o 100. Portanto, temos aqui 150, okay, que foi a receita, menos os custos. Portanto, 50 mil menos 30 mil. Investimento 50, custos operacionais, de custos adicionais, portanto, 30 mil. Portanto, esta conta dá 87,5% do ROI. Ok? Pronto, ou seja, se for 100% é o investido ganha 1, okay? Que significa que nem 100% ganha. Pronto, por fim, aqui temos então recursos, portanto, webgrafia. Portanto, temos aqui alguns sites, todos estes sites estão aqui, foram sites que foram utilizados ehm, na produção deste vídeo. Portanto, está aqui disponível, portanto, podem consultar. Obviamente que isto é só, este vídeo foi um curso introdutório, só de redes sociais, mundo social, portanto tem aqui várias coisas que podemos depois aprofundar mediante a opção de cada um, portanto, e os objetivos de cada utilizador. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e assim encerramos aqui então o curso e até uma próxima.